Bem, boa noite, amigos e amigas. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas por essa demora. Tivemos um problema técnico e agora estamos iniciando a nossa live de hoje, que vai ser uma discussão sobre um modelo novo de fazer política, que são as candidaturas coletivas. Surgiram no Brasil, na última eleição, e existem hoje, em vários estados já, pessoas, aqui em Pernambuco, inclusive, na Assembleia Legislativa, pessoas exercendo mandatos coletivos com grande êxito. Então, nós vamos colocar em debate hoje, na medida em que estamos pré-lançando a nossa candidatura coletiva à vereadora do Recife. Eu gostaria de agradecer a participação do nosso convidado, o professor doutor Juliano Domingues da Silva. Juliano é jornalista pela Universidade Católica de Pernambuco, cientista social pela Universidade Federal, doutor em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco e com pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia. Ele é o nosso convidado de hoje e, inicialmente, eu vou dar 2 minutos para ele fazer uma apresentação inicial de sua conferência, que vai fazer para nós sobre esse tema. Bem, boa noite, Terezinha Nunes, boa noite, Cibele, boa noite, Germana, Soares, Carol, Luiz, todos que nos acompanham. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, para mim é uma satisfação participar dessa conversa e elogiar, já de antemão, a iniciativa e logo mais dizer o porquê do elogio. Mas fico muito feliz de ver uma iniciativa nesse sentido, porque é uma resposta, às demandas da sociedade, a chamada crise da democracia representativa, e iniciativas nesse sentido atendem justamente essa demanda da população em geral, dos eleitores, por maior representação. Então, estou à disposição. Também quero agradecer às minhas colegas de luta pela inclusão social, Carol Aleixo, Cibele Albuquerque e Germana Soares. Cada uma delas vai ter 2 minutos também para fazer uma apresentação de seu nome e dos seus objetivos. Em primeiro lugar, Carol. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Carol Aleixo, eu sou enfermeira, sou mãe, de uma criança que está dentro do espectro do autismo, espectro autista, sou ativista, eu sou especialista em transtorno do espectro autista também, e é um prazer que eu estou aqui hoje, junto a essas pessoas que eu confio tanto para mais um desafio, que a gente vai fazer com que vocês entendam um pouquinho. Obrigada. Cibele Albuquerque. Gente, boa noite. Meu nome é Cibele Albuquerque. E para mim é uma grande honra estar aqui hoje, dividindo esse momento com pessoas que eu acredito e confio no trabalho. E desde já eu quero agradecer ao doutor Juliano pela disponibilidade e agradecer aos amigos que continuam na nossa live, aguardando nossas falas. Passo a palavra agora para a Germana Soares. Boa noite. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de compor esse quarteto, Sou Germana Soares, mãe do Guilherme, que tem a síndrome congênita do Zika vírus. É um enorme prazer estar junto de Terezinha, de Cibele e de Carol. São mulheres de luta, onde a luta nos uniu, a gente se conheceu na luta, e estou muito feliz em fazer parte desse quarteto e em busca de inclusão, de respeito, de dignidade para esse segmento no município do Recife. Muito obrigada a todos. Bem, eu sou jornalista, sou ex-deputada estadual na Assembleia Legislativa
dediquei meu mandato à luta das pessoas mais necessitadas. Fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da ALEP e, no meu último mandato, criei a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência, uma frente que levou o debate das pessoas com deficiência para dentro da Casa Legislativa e que produziu muitos êxitos. Por exemplo, criou um diagnóstico da situação das pessoas com deficiência em Pernambuco, reformulou a Lei do Bem, conquistou para os funcionários públicos que têm filhos com deficiência só cumprir meio expediente de trabalho. Conseguimos aumentar o espaço dos cadeirantes nos ônibus da região metropolitana. Então, isso é um resumo de tudo que foi feito, reunindo na Assembleia todos os poderes constituídos, justiça, executivo e parlamento, e também levando a sociedade civil para debater a questão. As 3 colegas que já falaram antes de mim participaram da frente, e foi lá que nós nos conhecemos, nessa luta conjunta, e estamos juntos até hoje, se Deus quiser, para o mandato da Câmara de Vereadores, para fazer uma frente parlamentar em defesa das pessoas com deficiência do Recife. Esse é o nosso principal objetivo no mandato. Eu passo agora a palavra para o doutor Juliano, para fazer uma explanação de 15 minutos. Obrigado, deputada Terezinha. O hábito eu acabo chamando, quando eu vou falar Terezinha Nunes, deputada. Bem, como eu disse a vocês, a questão do tipo de candidatura, né, que vocês modelaram e que anunciam, a gente pode dizer, sem medo de errar, com base na literatura, em ciência política e tudo que tem sido produzido, que é uma resposta àquilo que, de uma maneira geral, se chama crise da democracia representativa, né? E isso não é uma questão somente do Brasil. A crise da democracia representativa também não é uma novidade. Melhor dizendo, a democracia em crise é algo constante, ou seja, a pergunta é qual crise ela vivencia, né? Daí a ideia da eterna vigilância em relação à democracia, porque ela está sempre em crise. E aí, então, a gente vivencia a crise da democracia representativa, a crise das ferramentas historicamente instituídas de representação. Como vocês sabem, quem está acompanhando a gente sabe, a democracia, a história, na verdade, acaba delineando modelos de democracia a partir de uma demanda por maior participação. Então, a discussão passa a ser que tipo de participação é essa, ou uma maior ou menor participação. E aí chega-se à conclusão que, diante de uma dificuldade de se trabalhar uma participação direta, né, do ponto de vista operacional, imaginem, né, por exemplo, no caso do Recife, né, todos os recifenses participarem, como seria difícil operacionalizar isso, ou seja, tornar isso factível, a história, então, acaba desenhando a chamada democracia representativa, que é esse modelo através do qual o cidadão, a cidadã, elege o seu representante, para, a partir daí, esse representante defender os interesses, as preferências e buscar atender às necessidades desses grupos sociais. Então, daí a ideia de se eleger representante. E aí, então, esse processo histórico, ao longo dos anos, vai se tornando cada vez mais inclusivo. Em alguns países ele é mais inclusivo, em outros ele é menos inclusivo. Por exemplo, a conquista do voto feminino é parte desse processo, né? A classe trabalhadora, por poder votar, também é parte desse processo. Debates relacionados a questões étnicas e a superação dessas desigualdades também é parte desse processo. E a história mostra que, apesar da gente falar em crise da democracia representativa, a gente não deve entrar em pânico, apesar das circunstâncias absolutamente adversas, né, em que a democracia, em geral, se encontra, especialmente aqui no nosso país, porque a democracia ainda é um caso de sucesso, né? A gente tem, quando a gente observa os números de países democráticos, né, ao redor do mundo, a gente vê que há um aumento considerável ao longo dos anos, dos últimos 200 anos, de países considerados democráticos. E aí a discussão passa a ser
deixa de ser ou não democrático, porque, né, boa parte dos países são democracia, e a discussão passa a ser que tipo de democracia é essa? Qual é a qualidade dessa democracia? Porque aí não basta simplesmente eleger o sujeito, né? Então, não basta apenas dizer, olha, você é meu representante e vai lá e me representa. Não. A gente observa historicamente uma demanda cada vez maior por participação. O eleitor ele não quer somente eleger esse representante. E aí, diante de uma dificuldade das instituições darem uma resposta adequada a essas demandas de participação, há esse descrédito em relação às instituições democráticas de uma maneira geral. As pessoas começam a achar que o problema é a democracia. É aquela ideia de se jogar água com o bebê dentro, né? Então, e aí surgem esses discursos de viés autoritário, como se o problema fosse a democracia. Alguns discursos, inclusive, oportunistas nesse sentido, né? A partir, usando como pretexto um funcionamento, às vezes, não muito adequado de determinadas instituições democráticas, querer se dizer que o problema é a democracia, ou o problema é a política. E aí vem a ideia da rejeição à política, o que é um problema grave, porque se a pessoa diz, eu não gosto de política, ora, a política é a forma, isso é uma definição mínima de política, né? Vocês sabem melhor do que eu. Política é a forma pacífica para a resolução de conflitos. Se as pessoas não gostam de política, elas vão recorrer ao quê? A violência física, porque a alternativa, além da política, é a violência física e verbal, né? Ou seja, a agressão. A política é a possibilidade que a gente tem de resolver os nossos conflitos de maneira pacífica e civilizada. E aí, diante dessa dificuldade das instituições atenderem a essa demanda, né, por mais participação, as pessoas querem participar. Isso tem muito a ver com o desenvolvimento de determinadas tecnologias, né, chamadas tecnologias da informação e da comunicação. Agora, por exemplo, a gente está fazendo esse bate-papo através de tecnologias dessa natureza. Observem como essas tecnologias evoluíram nos últimos anos. Isso influenciou demais na forma como as pessoas percebem o mundo como um todo. Ninguém consome mais música do mesmo jeito, ninguém consome mais audiovisual do mesmo jeito, ninguém procura mais emprego do mesmo jeito, porque surgiram redes sociais digitais que fazem esse tipo, que mudam essa dinâmica e constroem aquilo que a gente chama uma nova forma de relação social. Porque a gente acharia que na política seria diferente. Então, também não se faz política, ou pelo menos não se deve fazer política mais do mesmo jeito. Não por acaso, observem, não por acaso, a gente tem um youtuber, Felipe Neto, com influência política relevante, sendo entrevistado no Roda Viva, confrontando, por exemplo, ele é o único sujeito à altura de um confronto nas redes sociais com a família Bolsonaro. A gente não tem um outro político com essa capacidade nas redes sociais, não. É um youtuber. Isso diz muito sobre o momento que a gente está vivendo agora. Então, quando se pensa num mandato, no formato como vocês têm apresentado, é mais um exemplo de uma tentativa de se dar uma resposta a isso. Como Terezinha falou no início, é algo que tem acontecido nos últimos anos e tende a se tornar algo cada vez mais frequente. Por enquanto, ele soa estranho para algumas pessoas, porque as pessoas podem achar estranho. Como assim? Mas espera aí, eu voto do sujeito, né, naquele indivíduo, e aí tem toda uma carga personalista, né? A gente vota naquele indivíduo, e aí o indivíduo assume o mandato como se ele fosse ele sozinho, né? Como se ele não tivesse sido eleito por milhares e milhares de pessoas. O mandato coletivo, ele lembra para a gente que política se faz coletivamente. Então, por enquanto ainda soa estranho para algumas pessoas, ou pode soar estranho, e talvez vocês tenham recebido questionamentos, né, nesse sentido, né, e precisem explicar ao eleitor sobre o que se trata o mandato coletivo, por isso, não é comum. E também está num processo ainda de se buscar formalização. É aquilo que as ciências sociais chamam de instituição informal. É uma informalidade. Mas observem, é uma informalidade que se propõe a aperfeiçoar o sistema, porque algumas informalidades atrapalham o sistema, né? Algumas informalidades são jeitinho que trabalham contra o sistema. No caso do mandato coletivo, é o inverso. É uma informalidade, né, um acordo que o grupo faz, no sentido de aperfeiçoar o sistema. O grande desafio é convencer o eleitor disso, primeiro informar o eleitor e o eleitor perceber
o quanto isso representa, é um reflexo, o quanto isso é reflexo de um processo de inovação institucional. Quando a gente fala em inovação, a gente acha que inovação é essencialmente tecnológico. Não, é uma inovação institucional, é um novo desenho institucional que tem se apresentado. Isso é mais do que nunca necessário, porque se inovações institucionais não forem efetivadas para aperfeiçoar o sistema de democracia representativa, a alternativa que a gente vai ter qual é? Não por acaso a gente tem observado como se estivéssemos vivendo ainda na década de 1920 ou 1930, né? Então é um discurso, é fascismo, neofascismo, protofascismo, comunistas e tal. Ou seja, é como se boa parte do eleitorado, né, não dessa forma, mas é como se tivesse voltado no tempo e dissesse assim: a democracia liberal não tem resolvido meus problemas, o que é que a gente tinha antes mesmo? Olha, a gente tinha alguns modelos autoritários aqui que talvez resolvam seus problemas. E a história já demonstrou que esse não é o melhor caminho. Infelizmente, a gente tem esse discurso muito presente no nosso dia a dia, e iniciativas, né, nessa linha que tem sido tomada dos mandatos coletivos e que vocês apresentam, é uma espécie de antídoto, né? É um reforço dos princípios básicos da democracia liberal, que até então se mostrou com todos os seus defeitos, né? Tem um cientista político famoso que diz justamente isso, né? O pior, excetuando todos os outros, né? Esse modelo é ruim, mas os outros são piores. Então, cabe a gente aperfeiçoar esse modelo. E, para finalizar, é assim que se aperfeiçoam modelos, que modelos são aperfeiçoados. São a partir de aperfeiçoamentos, como a gente chama tecnicamente, incrementais. Não se resolve do dia para a noite. Né? Não se resolve problemas complicados e complexos do dia para a noite. É preciso que mudanças incrementais sejam feitas. Aqui no Brasil, de uma maneira geral, a gente é muito avesso a ter paciência e calma, vamos aperfeiçoando o modelo, né? O futebol que o diga, né? Querem logo trocar o técnico, refazer o elenco, e depois eu vejo que é pior, né? Então, calma. É assim que o modelo vai se aperfeiçoando. Se ainda não está institucionalizado formalmente, provavelmente vai se institucionalizar. Não tem como brigar com essas evidências, né? É melhor aceitar, né? E aperfeiçoar o modelo. Então, de uma maneira geral, era isso que eu queria colocar aqui para vocês como contribuição, uma contribuição breve, mas espero que tenha sido válida do que a academia, o que as ciências sociais, do que a ciência política discute a esse respeito, dentro desse contexto, né, de crise da democracia representativa e iniciativas de inovação institucional, de mudanças institucionais que são lentas e graduais. A literatura prevê justamente isso, que as mudanças institucionais são lentas e graduais. Esse é um processo de mudança gradual. Provavelmente, as próximas gerações já vão ter isso de maneira mais internalizada, o próprio sistema vai criar outras alternativas que deem conta dessa demanda. Né? E assim, então, a gente não joga fora a água com o bebê dentro, e sim a gente aperfeiçoa as instituições e não descarta as instituições. É isso, obrigado. Obrigado, professor Juliano, pela bela aula de ciência política que nos deu hoje, e a sua presença na nossa live de lançamento é muito gratificante para nós, porque é um cientista político de visão aberta e que aceita mudanças, porque tem cientista político que é contra, não é? Mas, enfim, a gente tem que estar aberto para as mudanças. A minha visão particular a respeito do assunto é que houve uma grande conflagração no Brasil em 2014, com o povo indo para a rua protestar, e depois daquilo, e com a Lava Jato, que levantou muitas questões de desvio de recursos, o que é que levou o povo brasileiro a dizer? Agora a gente é que vai resolver. E depois, quando veio a próxima eleição, não apareceram as pessoas que eles entendiam que mereciam voto. Tá? Apareceram os mesmos políticos, com as mesmas propostas individualistas, decididos a sozinho representar alguém ou um grande número de pessoas numa casa legislativa.
Isso foi de encontro a todo esse movimento das ruas. Então, você acabou tendo, por exemplo, aqui em Recife, uma deputada que estourou de votos porque ela era contrário aos homens que batiam em mulheres e trabalhava nesse sentido. Então, as mulheres que não se sentiam representadas por ninguém individualmente resolveram trazer para a Assembleia, com um número exponencial de votos, uma pessoa que fazia um trabalho social significativo. Isso aconteceu em vários estados do Brasil. Alguns deu certo, outros não deu. Mas a questão é que depois daquilo, e quando apareceu o primeiro mandato coletivo na Assembleia, que é o das juntas, do PSOL, e que também surpreendeu pela votação que teve, era a rua dizendo que não aceita mais o processo como está. Então, muita gente me pergunta por que você, que teve 3 mandatos na Assembleia, sozinha, agora vai para o coletivo. Eu digo, porque o Brasil mudou. E na última eleição, eu me senti mal de estar me representando sozinha. Eu me senti assim, como se estivesse fora do ninho. Fora do ninho. Eu que tinha feito um trabalho social grande com as pessoas com deficiência, estava sentindo a falta delas perto de mim. Eu sozinha, não é, tendo que batalhar, sem comprar voto, atrás do voto de opinião, que não estava vendo em mim uma expressão de mudança. Então, surgiu, então, entre nós, num debate entre nós, a questão de uma candidatura coletiva. E, então, todos nós estávamos sentindo a falta disso quando eu saí da Assembleia, porque a Frente Parlamentar movimentou tudo, levou as pessoas com deficiência para dentro da Assembleia, elas eram atendidas como qualquer deputado dentro da Assembleia. Então, na hora que eu saí, as pessoas diziam, e agora? O que é que a gente vai fazer? Então, existe uma expectativa muito grande dessas pessoas que conquistaram esse espaço de ter uma representação na Câmara Municipal. Então, foi daí que surgiu a ideia desse mandato coletivo, com as minhas companheiras, que cada uma vai falar, vai ter o direito de falar sobre as suas propostas e sobre como chegou também a essa candidatura coletiva. Juliana, eu não tenho dúvida de que a população vai entender, porque já entendeu a questão das juntas, e vai entender mais a nossa questão, porque a gente está trazendo uma proposta clara, objetiva, de promover a inclusão social no Recife. E a inclusão social inclui as pessoas com deficiência, que é a nossa prioridade, mas traz também a questão dos velhos, a questão dos jovens, a questão da desigualdade social dessa cidade, a falta de uma estrutura de meio ambiente que faça as pessoas viver melhor. Tudo isso está na inclusão. E nós vamos tratar todos esses assuntos, embora a nossa prioridade, como eu coloquei, seja as pessoas com deficiência. Mas nós vamos trabalhar juntos, vamos ter um gabinete coletivo, tudo vai ser definido pelas 4 juntas, todo voto que eu vou dar na Assembleia, porque eu é que vou ser realmente a vereadora, as outras são co-vereadoras, mas tudo que eu for resolver, tudo que eu for decidir, vai ser de comum acordo com esse grupo. Então, eu acho que é assim que o povo está querendo, o povo quer estar lá. O povo quer estar na Assembleia, o povo quer estar na Câmara, o povo quer ir para o Congresso Nacional. E só vai dessa forma, levando pessoas que estão militando na rua, que têm uma experiência grande nisso e que juntas podem promover muitas mudanças. Então, agora eu passo a palavra para a Carol Aleixo. Oi, gente, mais uma vez, boa noite, né? Dizer que é um prazer estar aqui e falar com vocês. Eu vou falar um pouquinho da minha história. Há um pouco mais de 6 anos atrás, eu tive o diagnóstico do meu filho, né? Ele tem transtorno do espectro autista. E foi a partir desse diagnóstico que eu tive a ideia de criar um grupo de mães que se chama Supermães e que hoje tem mais de 900 mães, o grupo, a maioria do estado de Pernambuco, que eu passei a naturalmente lutar pela vida do meu filho. Lutar pela vida, primeiramente pelo tratamento, pela vida, entender, né? E junto dessas mães, primeiramente, eu gostaria de dizer que era lá onde eu me sentia acolhida, né?
E foi perto dessas mães que eu também pude conhecer diversas realidades e diversos contextos de vidas diferentes. E passei naturalmente a lutar, a frequentar audiências públicas, a frequentar fóruns, a participar de cursos, a planejar cursos, porque eu queria, e eu acreditava, eu acredito, numa mudança, né? Só que ao longo desses anos, quando a gente começa a lutar, a gente acha que vai ser mais fácil conquistar as coisas. Só que ao longo desses anos eu fui percebendo o quanto era difícil e quantas barreiras eu encontrei no meu caminho, né? E eu me sentindo responsável por essa luta. Porque tem uma coisa que eu costumo dizer, se toda mãe soubesse o poder que ela tem de mudança, ela não deixaria de lutar. Eu sempre digo isso, utilizem as ferramentas que vocês têm. Se sua ferramenta for sua voz, se sua ferramenta for sua presença, se sua ferramenta for seu voto, utilize, para que a gente consiga alguma coisa. Porque a gente só vai conseguir algo se a gente se unir. Então, foi aí que, diante dessa luta, né, com outras mães, né, mães que eu não posso falar da minha realidade só, eu tenho que falar de diversas realidades, né, desde filhos sem tratamentos a mães que não têm uma passagem sequer para levar um filho e ter acesso a um médico para dar um diagnóstico. E eu comecei a sentir na pele esse sofrimento. E esse sofrimento, a gente partilha muito esse sofrimento uma com as outras. A gente eu digo assim, quando alguma mãe fala comigo, eu sou capaz de sentir o que ela está falando. Porque eu também sinto na pele. Eu já sinto na pele o preconceito, eu sinto na pele a rejeição, eu sinto na pele a dificuldade, eu sei o que é meu filho não ser tratado, eu sei que a desigualdade social e a exclusão social, ela está ligada à injustiça social também. E a gente tem que buscar isso daí, e sozinha eu entendi que eu não consigo, não, né? E aí foi que eu fui convidada, né? O grupo foi crescendo, eu fui convidada a participar da Frente Parlamentar, onde eu conheci Terezinha Nunes, onde eu conheci minhas colegas, e foi um momento, eu posso dizer a vocês que foi o único momento da minha vida que eu me senti com voz, que eu vi a sociedade como eu represento a sociedade que Germana, que Cibele, que outras pessoas com deficiências que estavam lá, ter voz diante do poder público, né? E quando a frente parlamentar acabou, essa voz, a gente perdeu novamente essa voz. Então, assim, só muda alguma coisa, assim eu entendo, quem consegue ser sensível demais ou sentir na pele aquilo que a gente precisa mudar, né? As diferenças, elas ensinam a gente. Eu aprendo com as diferenças. Ninguém aprende na igualdade. Ninguém aprende na igualdade. Eu aprendo com as diferenças. Então, assim, foi diante da dificuldade, diante das barreiras, diante de tudo, que eu percebo hoje que se a gente não tiver um representante, uma pessoa que nos represente, a gente não vai conseguir alcançar os objetivos que a gente precisa alcançar. E eu sempre disse, em tudo que eu já participei na minha vida, em frente a órgãos públicos, Defensoria Pública, Ministério Público, Defensoria da União, né? Isso que a frente parlamentar ela fazia, ela reunia essas pessoas em volta da gente, né? E fazia a gente verbalizar os problemas da gente, onde todo mundo parecia ter dificuldade, mas o foco principal, que eram os filhos da gente e as pessoas com deficiência, perdiam esse foco. Mas quando a gente estava lá na frente parlamentar, a gente era ouvida, né? Eu digo hoje o seguinte, que a gente se uniu, né? Lutando.
nos encontramos na luta, e numa luta sincera, numa luta verdadeira, numa luta ética. Eu estou diante de pessoas éticas, por isso que eu estou com elas, né? E assim, e pedindo a Deus que, de fato, as pessoas acreditem, né, na gente, porque a gente precisa representar, a gente precisa ter pessoas que sintam e que saibam nos guiar e guiar para uma melhoria, para que essa desigualdade social ela diminua, para que a inclusão social, a inclusão escolar, ela aconteça, e para que essa acessibilidade ela aconteça também. Então, nos encontramos lutando de verdade. Eu vi assim, meu pai me dizia assim, meu pai me falava muito de política, meu pai é historiador, professor de história. Eu falava, eu detesto política. Ele falou para mim, um dia você vai precisar da política. E hoje eu digo para ele, realmente, eu preciso da política. Eu percebi que eu fazia política sem nem saber que eu era política. Porque a partir do momento que eu luto, que eu me organizo, que eu tô com o povo, que eu tô com as pessoas lutando em prol de algo, e esse algo para a gente é uma causa nobre, é uma causa de vida, que envolve nossos filhos, e envolve a vida de muitas pessoas que precisam se tornar prioridade diante das leis e diante dos governantes. É isso que a gente quer, que essas pessoas, que nossos filhos, que essas pessoas com deficiência, elas sejam prioridades, e que não seja, e que incluir é direito de quem tem o direito, mas é dever e não é opção, né? Então, é acreditando nisso, eu continuo acreditando, e que a gente consiga fazer do Recife uma cidade que seja um exemplo e uma referência para outras cidades no estado de Pernambuco e no Brasil também. Obrigada, gente. Prazerzão. Obrigada, Carol, pela sua explanação belíssima. E eu agora passo a palavra para Cibele Albuquerque. Gente, boa noite novamente. Então, hoje eu quero falar para vocês o motivo que me fez estar aqui hoje, reunida com essas mulheres. Primeiro, porque eu acredito no trabalho de cada uma. Terezinha é uma pessoa que já tem um trabalho consolidado. Germana, Carol, são pessoas comprometidas com a nossa causa. E hoje, o maior motivo de estar aqui, sou mulher, tenho uma deficiência física, sou usuária de cadeira de rodas, e sempre estive na política, apoiando o político A, o político B, esperando dele uma representação. Mas eu percebi que precisamos sentir na pele a necessidade para representar as outras pessoas que talvez não tenham voz. Eu cansei de fazer uma política acreditando nas outras pessoas. Chegou o momento de mudar essa realidade nossa que é tão banalizada. Em tanto tempo de Câmara Municipal, nós nunca tivemos uma pessoa com deficiência nos representando. A dificuldade é tanta que a Câmara Municipal não tem acessibilidade para pessoa com deficiência usuária de cadeira de rodas. E por que não? Por que não mudar essa realidade? Então, eu estou na rua diariamente, eu sei o que é a dificuldade de calçadas, de rampas, uma coisa que parece ser tão simples, mas que não é vista pelo poder público. Por que não é? Porque eles não têm essa necessidade. Talvez até tenha alguém na família, e aí quando se tem alguém na família, diz, vamos fazer porque o meu parente, ele necessita, mas é diferente. Então, quando eu aceitei esse convite, Terezinha, quando o convite veio de você, eu sabia que era algo que uma pessoa que tem um compromisso. Então, para mim, foi muito, 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 fiquei muito feliz com o convite. Sim, Germana, a gente conhece a história de luta de Germana, é uma pessoa que tem trabalho. Carol, um trabalho muito bom. E, assim, eu comecei esse trabalho junto com vocês lá
na frente parlamentar, e depois a gente vai conhecendo um pouco mais, porque de perto é que a gente conhece o envolvimento de cada um de vocês. E, assim, é isso que a gente precisa passar para as outras pessoas. O mandato coletivo, para mim, foi também diferente, mas aí, o que é que me vem à cabeça? Se eu sei da minha necessidade, Carol sabe da necessidade do Bruno, e o Bruno fala em outras crianças, Carol, e porque nessa luta a gente vai poder envolver todas as outras pessoas com deficiência. Porque, por mais sensível que eu seja, eu não sei qual é a demanda do filho da Carol, do filho da Germana, mas eu tenho sensibilidade, sim, para contribuir com elas. Para isso, eu preciso da voz delas, representando outras mães. Para mim é um momento ímpar. Dizer que eu estou na luta por vocês que estão aqui na nossa live. Por vocês. A nossa luta é por vocês. Vocês terão uma representação, porque nosso gabinete será aberto para vocês. Nós estamos abertos para diálogo, para receber as demandas, as necessidades de vocês. Nós precisamos ter um Recife inclusivo para todos, gente. Sem exceção. Então, estamos juntos na luta. Nos procure, entre nos nossos Instagrams, entre em contato e fiquem à vontade para trazer demandas, porque nós estamos aqui para ouvir a necessidade de cada um de vocês. Obrigada a todos, boa noite. Obrigada, Cibele. Passo a palavra agora para a Germana Soares. Boa noite de novo. Mais uma vez, falando da enorme satisfação de aceitar esse desafio de Terezinha e dividir esse quarteto com ela, Cibele e Carol. São pessoas que eu conheci na luta, no ativismo, pessoas que eu conheci na rua, lutando. Não é? Eu acho que eu sou a mais nova aqui dentro do segmento, né? Guilherme vai fazer 5 anos, e devido ao nascimento do Guilherme, eu senti a necessidade de ir em busca de qualidade de vida. Inicialmente, eu me escondi atrás da patologia dele, né? Quando eu descobri no hospital que ele tinha microcefalia, ainda não sabia que era Zika, lá eu resolvi esconder. E depois eu me envergonhei dessa atitude, porque como é que eu quero um mundo melhor, um mundo mais inclusivo, uma sociedade menos preconceituosa, se eu era a primeira a me esconder atrás da patologia, se eu era a primeira a não dar minha cara a tapa, né? Então, daí eu trabalhei esse preconceito dentro de mim e passei a entender como é que as pessoas enxergam uma pessoa com deficiência, né? Porque era o jeito que eu enxergava. Enxergava como um coitadinho, uma vítima, uma situação inferior, uma criança ou uma pessoa menos privilegiada porque tem uma deficiência, e daí eu não aceitei, eu não queria essa visão para o meu filho. E eu me senti na obrigação de ir em busca das minhas irmãs de luta, né, de unir, porque eu acredito sim que a união é mais forte, né, e que a força das mulheres é muito grande. As mulheres, elas são muito fortes quando elas se unem, né, e principalmente quando essas mulheres são mães, né, eu acho que mãe tem uma força surreal. Então, me juntei com as outras mães de crianças com microcefalia e fundamos a UMA, que é a União de Mães de Anjos, né, que é uma associação que cuida e acolhe de mães e familiares de crianças na mesma condição que o Guilherme, meu filho. E hoje, acima de tudo, nós lutamos pelo acesso de direitos. Nós queremos os direitos que já existem nos papéis para eles virem para a realidade, que é o mais difícil, e os direitos que ainda não existem. Queremos sim construir políticas públicas para esse segmento, queremos sim tirar as pessoas da invisibilidade, queremos que essas pessoas venham para as ruas, que elas mostrem suas dificuldades, porque foi assim comigo. E se eu conseguir rasgar esse véu, qualquer outra pessoa consegue. Então, se una a gente, venha fazer essa união, venha somar nessa força, para a gente ir atrás, sim, de uma sociedade mais inclusiva, e qualidade de vida a gente só se alcança com política.
né? Então, assim, não adianta dizer, eu não gosto de política, eu não gosto de conversar sobre isso, porque política faz parte do nosso dia a dia. Até quando a gente respira, a gente faz política. Até uma roupa, quando a gente escolhe para uma determinada ocasião, é política, né? Então, a gente precisa identificar as dificuldades, identificar as lacunas, apontar um caminho, identificar uma solução e lutar. É o que a gente precisa. Porém, eu sozinha, eu nunca vou conseguir, Carol sozinha, nem Sibeli, nem Terezinha. Então, por isso que a gente se une, né? E aparentemente somos só nós quatro, né? Mas, na realidade, para manter esse quarteto de pé, é muitas outras pessoas, são muitas outras pessoas que estão na luta, não é? Então, o segredo da nossa luta, primeiro, é a sensibilidade, a buscativa eterna por um respeito que a sociedade e as autoridades tentam nos invisibilizar e tentam nos ignorar, não se é investido nada para a pessoa com deficiência, nem em saúde, nem em educação, porque se acredita que não se tem retorno, até em vagas de UTI, a pessoa com deficiência, ela não tem prioridade, ela fica por último, porque se acredita que não vale a pena. Então, assim, a gente precisa mudar esses pensamentos, a gente precisa mudar esses protocolos, e a gente só vai conseguir isso junto, né, porque junto é que a gente faz a força. Então, eu estou aqui de cara limpa, eu estou aqui com o coração muito aberto, como eu sempre tive, como eu sempre dei minha cara a tapa nesses 5 anos de luta, né, com o meu filho e à frente da União de Mães de Anjos. Hoje nós temos 431 crianças associadas em todo o estado de Pernambuco, né, e parcerias em outros estados, e a gente quer tornar tudo que a gente luta, idealiza, aqui. A gente quer, por que Recife? Porque Recife, quando ele começa com algo, ele serve de exemplo para outros municípios, né? Então, a gente começa aqui em Recife, daqui a pouco os outros municípios da região metropolitana imitam, daqui a pouco as cidades do interior. Sempre foi assim com os protocolos que a gente já conseguiu operar, não é? Então, a gente quer ampliar só isso, e não é porque eu estou à frente da UMA e sou mãe de uma criança com microcefalia que eu só vou lutar e representar as pessoas com microcefalia, não, nem as pessoas com Zika. Nós representamos as pessoas com deficiência e todas aquelas que precisam de inclusão, seja eles os LGBTI+, sejam as negras, porque eu sou preta, eu sou pobre, eu sou da periferia, e essas mulheres precisam de representatividade. As mulheres com deficiência, como Sibeli falou, que elas são vítimas de violência, elas são invisibilizadas, essas mulheres, elas precisam, sim, de representatividade, e o autismo, quem que não conhece alguém que tem um filho, ou um vizinho, ou alguém na família, um amigo que tem autismo, que seja uma pessoa com autismo, né? Então, essa população, né, esse segmento vem crescido, está crescendo, né, nos últimos anos, e essas pessoas precisam ser representadas, né? Ou a gente está lá para representar a si mesmo e aos outros, ou a gente sempre vai alimentar esse círculo vicioso de ficar babando político A e B para ele ter uma sensibilidade de fazer algo pela gente, pela nossa causa, pelo nosso segmento, mas fulano não tem filho, fulano não tem parente, fulano não é deficiente, então assim é mais difícil. Então vamos procurar apoiar essa representatividade, né? Porque eu acredito muito na força de nós mulheres, além que mulheres precisam estar no poder, sim, mulheres pretas também, né? Mulheres deficientes também, pessoas que respeitam e apoiam essa causa. E mais uma vez, muito obrigada, Terezinha, Sibeli, Carol, por me permitir dividir essa iniciativa e esse desafio com vocês. E vamos junto. Nós que estamos honradas, Germana, por estar junto de você, de Sibeli, de Carol, nessa luta. Realmente é uma luta que vai fazer com que as pessoas saibam que é preciso incluir em Recife. Recife precisa ser uma cidade inclusiva, que veja a todos. Não tem ninguém incapaz de fazer nada, inclusive as pessoas com deficiência. Elas têm capacidade, precisam ser aproveitadas pelas empresas,
tem que cumprir as cotas de PCDs nas empresas, que não estão sendo cumpridas, e vamos lutar até o fim por isso. Eu queria aproveitar que eu não tinha citado ainda o Luiz, que é o nosso intérprete de Libras, que está fazendo um belíssimo trabalho aí na tela. O Luiz está nos ajudando hoje, Luiz, e muito obrigado pelo seu trabalho. Agora eu vou voltar a palavra para o professor Juliano para ele fazer o fecho da sua apresentação. Vou procurar ser bem breve. Queria somente ressaltar o quanto ouvir vocês é rico, né? Terezinha falou no início do comentário dela sobre... relembrou, né, o Brasil de 2013, 2014. E eu acho que todo mundo aqui deve se lembrar, quem está acompanhando a gente também, que era muito comum a frase fulano não me representa, né? Beltrano não me representa, fulana não me representa. Então, quando a gente fala de crise da democracia representativa, essa fala, ela resume o que seria isso, né? A fala do fulano não me representa. E aí, quando vocês colocam a história pessoal de vocês e trazem esse histórico da militância, né, e como cada um daqui colocou, não é só a história pessoal, é a partir da história pessoal que há um processo de identificação com a parcela bem significativa do eleitorado. Então, a ideia de não me representa pressupõe também um processo de identificação que é também de confiança. Então, quando a gente fala de crise da democracia, pode ser algo relativamente genérico, mas é crise de confiança. As pessoas não confiam nos outros. E as pessoas, de certa forma, se cansaram daquele modelo tradicional que o marketing político desenhou de maneira, né, bem desenhadozinho para ganhar uma eleição. As pessoas, é como se elas não engolissem mais aquilo, elas desconfiam daquilo. E quando você traz um depoimento, né, quando cada um de vocês traz esse depoimento pessoal, vocês colocam confiança né, vocês convidam as pessoas a confiarem em vocês, porque é a história pessoal de cada uma. Então, isso reforça o discurso nesse processo de convencimento durante o período eleitoral, que não é fácil. E também vale a pena, para encerrar, ressaltar algo que vocês, na fala de cada uma, explicitaram bem, que direito se conquista, né? Direito não cai do céu. E a conquista se dá através da disputa política. É você entrar no jogo para disputar. O recurso é aquilo que, tecnicamente, na ciência política, a gente chama de disputa por recursos. De uma maneira simples, é a gente imaginar um bolo. Não dá para todo mundo. Tá certo? O bolo não dá para todo mundo. Então, quem é que vai cortar o bolo? A fatia do bolo desses recursos. Que são o quê? Políticas públicas. Né? Políticas públicas. Então, quando você... quando está na fala, né, de Germana de dizer são grupos invisibilizados, por exemplo, ou de Carol, quando traz a história do filho, de Cibele também, quando fala, é a ausência de políticas públicas, ou são políticas públicas ineficientes. Então, como é que se resolve esse problema? Através da política. E aí eu trouxe para vocês no início, né, para compartilhar aqui uma definição simples, né, de que política é o meio através do qual a gente resolve conflitos de maneira pacífica. Tem outra definição muito interessante também, que ajuda demais a ilustrar, de que política é organização e pressão. Quem não se organiza vai ter dificuldade para conseguir políticas públicas, pode esquecer qualquer fatia do bolo. É preciso se organizar e pressionar. Observem que quem consegue fazer isso de maneira mais eficiente, consegue políticas públicas. Quanto mais bem organizado um grupo, maior a chance dele exercer pressão sobre o Estado e aí obter políticas públicas. Quanto mais difuso e desorganizado, menor a chance disso acontecer. Por isso que a gente vê poucas ou ineficientes ou nenhuma políticas públicas para determinados grupos da sociedade. E isso só é possível ser revertido quando esses grupos se organizam. É o que vocês estão fazendo, né, de maneira, através justamente desse processo de uma representação que supera essa desconfiança. E aí, essa crise de representação da democracia representativa encontra aí um antídoto através dos mandatos coletivos. Então, eu desejo muita sorte para vocês, né? Espero que o eleitor, Terezinha,
Eu espero também, né? Sou otimista em relação ao otimista realista. Eu acho que o eleitorado, com todos esses momentos conturbados, né? Eu sou um otimista nesse sentido. Acho que o momento político que o Brasil vem atravessando de 2013 para cá, espero tenha um ensinamento do ponto de vista pedagógico, né? Político. E eu acho que isso tem acontecido aos trancos e barrancos, né? No final, eu acho que as coisas tendem a se aperfeiçoar, como eu falei no início, e iniciativas desse tipo são reflexos justamente desse processo, que é de fluxo e contrafluxo, de vai e volta, na verdade, mas é um processo de aperfeiçoamento. Obrigado. Muito obrigado, professor Juliano. Realmente fantástico, as suas palavras nos encorajam a continuar. Eu vou passar a palavra agora para a Carol, para as considerações finais. Eu queria agradecer a todos, de verdade. Agradecer a Terezinha, a Cibele, a todos, né? E dizer que a gente está aqui pronta, a gente está aberta a aprender cada vez mais, né? Estamos, sim, querendo representar as pessoas com deficiência de verdade, porque carregamos uma verdade dentro da gente e carregamos barreiras sociais que precisam ser derrubadas. E a gente junta, a gente vai ter mais força e com a sociedade seremos mais fortes ainda. A gente pede apoio para que a gente siga depois, né, que passar a eleição com essas pessoas. Então, assim, é gratificante, é desafiador, mas a gente está aqui, eu já entendi que a minha missão no mundo é ser desafiada. E a gente, se a gente tem a possibilidade de mudar, vamos mudar, né? Vamos mudar. Eu acredito aqui na força, eu acredito no caráter de cada uma. Porque política, ela serve para o povo. Política, ela serve para fazer o bem ao povo. Não é o contrário, né? E vamos mudar essa forma de fazer política e fazer as pessoas confiarem, de fato, nas mudanças que a gente pode promover. Obrigada. Vou passar a palavra agora para a Cibele. Gente, muito obrigada. Doutor Juliano, muito obrigada pela aula. Eu quero dizer a vocês que estamos à disposição. O nosso mandato é coletivo com você aí do outro lado também. Deixar claro para vocês que minha especialização são as ruas. São as ruas que eu estou diariamente, há 38 anos, enfrentando isso. Lutar por dias melhores para que a nova geração não enfrente tanta dificuldade como nós, mulheres com deficiência periférica. Muito obrigada a todos, uma boa noite. É preciso ressaltar que ela anda de carros, porque não tem preparada para então, ela vem lá de casa disputando as ruas com automóveis. Essa é a realidade de Cibele. Eu vou passar a palavra agora. Então, mais uma vez, obrigada a todos que estiveram com a gente até agora. Estou acompanhando aqui os comentários. Muito obrigada às pessoas que têm a sensibilidade e o respeito pelas causas, pelo apoio de todos. Que a gente não precise, né, ter ou ser alguém com deficiência para poder lutar pelo segmento, né? Porque a gente só acha que o teto do vizinho é de vidro e o nosso não, até a gente precisar e correr atrás. A acessibilidade não é só para a Cibele, que é usuária de cadeira de rodas, a acessibilidade é para todos, né? É um direito de todos. Então, o respeito à dignidade
isso é para todos. Então, a gente conta muito com o apoio de vocês. Como Carol falou, dentro de nós só tem verdade, porque a gente já vem de uma história, a gente já vem de uma luta. Não somos peregrinas de chegar aqui e pedir o seu apoio sem ter um histórico. Cada um aqui tem trabalho. E então a gente quer dar mais estrutura a esses trabalhos e a gente quer dar mais força para que isso alcance mais pessoas, para que isso daqui a 50 anos, o que a gente plantou hoje, as pessoas estejam colhendo os frutos, não é? Não só os nossos filhos, mas também os nossos e os próximos. Então a gente conta de verdade com o apoio de todos vocês e muito obrigada mais uma vez. Terezinha, permita eu quebrar o protocolo. Sim. Eu quero aqui só, esqueci, passou batido, mas agradecer a Luiz pela brilhante atuação, dizer que isso é inclusão, gente, é aqui, ó, é o que precisamos, está incluído, as pessoas com deficiência auditiva precisam ter acesso à informação. As mulheres com deficiência auditiva, que hoje não têm acesso à unidade de saúde, porque não tem um intérprete, ela será representada por nós. Muito obrigada, Terezinha, pelo espaço. Excelente o seu fecho aí, e eu queria fazer as considerações finais, agradecendo a presença de todos, pedindo a todos que estão nos ouvindo para se inscrever no nosso canal, Pernambuco Inclusivo, que é um canal que vai, já debate, vai debater ainda mais a inclusão no estado de Pernambuco, sobretudo na cidade do Recife. Lembrar que incluir é transformar a realidade. Nós precisamos transformar a realidade. A nossa candidatura já está mostrando uma transformação da realidade. Nós não temos uma só, aqui temos quatro pessoas desempenhando essa função, que vão trabalhar juntas e que vão diariamente fiscalizar o poder público no Recife e cobrar soluções. Então, é esse o nosso compromisso, é isso que o povo brasileiro deseja, e eu tenho certeza que vai comprar a nossa luta, vai estar conosco na Câmara Municipal para mudar a realidade da inclusão no Recife. Muito obrigado para todos vocês, Luiz, mais uma vez, obrigada. Professor Juliano, que ficou aqui nos esperando um tempão para poder entrar no ar, mas é assim mesmo, a primeira live dá sempre problema, não é? Ele sabia disso, mesmo assim aceitou o convite, e graças a Deus que estamos chegando ao final, com muita gente nos acompanhando, e certamente com grande repercussão na sociedade. Muito obrigada e boa noite a todos.